Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. E que máquina é que eu trago hoje aqui ao canal? BMW GS 1250 versão Rally. Era uma moto que eu já tinha testado a 1200 do ano passado, ainda não tinha testado aqui a 1250 e tinha alguma curiosidade a ver a nível de melhorias, que melhorias é que a máquina sofreu. Para já vai em modo road, é o modo que se apropria mais aqui a isto, a este tipo de pavimento, vamos lhe chamar assim. A moto absorve tudo, como é óbvio. Podemos já falar aí, preço base desta moto ronda os 22.500 euros. E depois, claro, conforme vocês lhe quiserem fazer uns upgrades, o preço vai indo cada vez lá mais para cima. Este aqui é full extras, tem aqui o sistema ESA e tudo mais, e tem suspensões eletrónicas que adaptam-se aqui automaticamente, ou seja, consegue reconhecer a nível de peso se vai com uma ou duas pessoas, se leva malas, se não leva, e dá-vos a própria moto ajusta-vos a nível de suspensões o sistema todo. Vocês não se precisam de preocupar com nada. Logo aquele impacto que vocês sentem quando pegam na moto a pô-la a trabalhar é logo aquele vibrar, como é óbvio. Ele faz, porque isto tem aqui este motor boxer que é um espetáculo, que faz aquele chocalhar logo assim a trabalhar, perfeitamente normal. A nível de display, é o display que equipa inúmeros modelos da marca BMW, por isso aqui nada de novo. A sonoridade da moto, brutal mesmo, adoro este som, parece mesmo aqui uma coisa quase animalesca de tão bruta que é, ok? Por menos logo assim à partida é essa percepção que eu tenho da moto. A nível de funcionalidades, tem aqui, vou-lhe chamar aqui o joystick, já muito comum também pela BMW, que dá para escolher ali os modos que vocês querem e tudo mais. E depois de caminho a gente vai meter aí noutros modos, no modo dinâmico e no modo dinâmico Pro, a ver como é que ela se porta. Esta moto, a nível de conforto, meus amigos, é qualquer coisa. Acho que pouca coisa consegue superar isto, digo já. Olhem para isto, tem aqui uma forcinha, nem é bom. Aqui um bocadinho de areia, não queremos arriscar. Uma motinha que eu chamo-lhe Papa Quilómetros, porque a meu ver é esse o verdadeiro propósito dela. É fazer quilómetros, mas não é fazer centenas, é fazer milhares de quilómetros. Acho que quem compra uma moto destas tem que ser com o propósito de fazer milhares e milhares e milhares e milhares de quilómetros, sempre com isto, porque a meu ver ter uma moto destas para andar ao fim de semana e pouco mais não é o verdadeiro propósito dela. E digo já, ter os 20 e muitos mil euros empatados numa garagem qualquer sem lhe dar uso, isto, vou ser sincero, isto
Até é uma pena. Ela trava mesmo muito bem, tanto que o de trás como o da frente. Cá está este trepidar dela parado, perfeitamente normal, deste motor boxer 1250, que debita, ele neste momento está a debitar 135 cavalos. Foi a melhoria dele da versão anterior. Vamos ver o quick shift, ele também traz quick shift. Este quick shift é daquelas questões. Eu fui testar, como vocês podem ter visto aí noutros vídeos, fui testar a F900 XR, que também tinha quick shift up and down, e já não tem nada a ver este quick shift. Este é muito mais, vou-lhe dizer, menos agressivo do que é na outra. A outra notas ali um coice muito mais intenso do que sentes nesta. A moto até o momento não está a desapontar em nada. Nota-se sempre que ela tenha uma disponibilidade de motor muito grande mesmo. Muito surpreendido mesmo surpreendido, não é surpreendido, porque eu já tinha testado a moto e a moto em si não me surpreende. Agora, sempre que ando nela, surpreende-me no sentido da moto ser mesmo muito boa. É pena realmente o preço dela, mas é o que é, não há volta a dar. Uma pessoa, se quer as coisas boas, tem que largar os cordões à bolsa. Isto está dentro do segmento das Big Trailers, mas muito sinceramente, esta pesa 80 e tal quilos. Não sei se chegará aos 250. A GSA penso que andará ali à volta dos 260 a cheio, e esta penso que andará aqui à volta dos 250, menos qualquer coisa, 240 qualquer coisa. Ou seja, eu, na minha opinião, não metia uma moto destas no mundo, como é óbvio. Há quem o faça, nada contra, mas meter uma motinha destas a custar, se for como esta Full Extras, que vai quase pós 27, 28 mil euros, ou seja, qualquer mazela que vocês possam fazer, por menor que seja uma moto destas, vai-vos sempre sair caro, não é? Como é óbvio. Esta aqui tem um depósito de cerca de 20 e poucos litros. A GSA já vai para, acho que é das poucas diferenças para a GSA. Pode ter mais alguma coisa de base a GSA, mas a principal diferença, a meu ver, é o depósito maior. Traz 30 litros, ou seja, para incursões maiores, a GSA é mais propícia, mas também é mais cara, não é? E mais pesada. Ela no modo road tem um arranque bastante progressivo, não é nada violento. Uma pessoa consegue dominar aqui a feira bastante normal, não há stress nenhum. Eu penso que o banco vai aqui numa posição mais baixa. Embora eu tenha 1,81m, chego com os dois pés relativamente bem ao chão. Assim um bocadinho em bicos de pés, mas não é algo que me tire
a confiança de quando paro a moto, ok? Ela aqui no modo road, ela vai muito, balança, a suspensão balança aqui bastante. Em baixas, penso que ela tem aqui um bocadinho de falta de binário. Penso que tem mais força em altas e a baixas ficou aqui um bocadinho mais pastelona a moto. Talvez devido a terem mexido no motor, porque quase todas as marcas estão a fazer isso, estão-lhe a dar mais cavalagem para cumprir a norma Euro 5. E depois os motores ficam, por norma, aquilo que eu penso é que eles em regimes mais baixos ficam ficam com menos força, com menos binário, mas pronto, temos que nos habituar a este tipo de situações, não há volta a dar, e a tendência cada vez mais vai ser pior. E já soube falar que a União Europeia para 2053 quer abolir a construção de veículos de combustão. Vamos ver o que é que isto vai dar. Não acredito muito que isto tenha pernas para andar, mas não sei. Agora virando-nos aqui um bocadinho mais para a máquina. Ela curva, que é um espetáculo. Conduz, que é um espetáculo. Não vou dizer que isto, a meu ver, não é uma moto para o dia a dia. Por menos eu não me vejo numa moto destas para usar no dia a dia, porque são motas que eu vou-lhe chamar bastante volumosas e que só de uma pessoa pensar em tirá-las da garagem a gente pensa para aí 5 ou 6 vezes se realmente está com vontade de pegar só para ir, por exemplo, ao pão, só para ir ao pão ou não. Cá está a máquina, companheiros. Pá, muito bonita. Esta já é full extras. Não é? Já tem aqui tudo e mais alguma coisa. Esta moto não deve fugir muito dos 28.000 euros, porque já traz tudo e mais alguma coisa. Pá, super mega confortável, uma sonoridade, gosto da sonoridade deste motor, embora ele a regimes baixos, o chocalhar dele, pá, vou-lhe dizer incomodativo, mas não é bem esse o termo. Pá, é mesmo deste motor boxer. Cá está o tabuleiro dele. Este já não tenho aqui o GPS, mas já só será isso que falta. De resto, a nível aqui de controlos, mais ou menos. Vamos meter agora aqui um bocadinho no Dynamic Pro. E hoje está um dia, por acaso, espetacular para andar de moto. Digo já. Aqui no nosso Douro. Aqui mais uma vez agradecer aqui ao Grupo Antero pela disponibilidade da moto, sempre muito simpáticos e atenciosos, e vamos seguir viagem. Cá está, só para ver aqui
versão Rally. Embreagem muito levezinha, com ela parada. Claro que ela faz-nos sempre lembrar, não é? Ao manobrá-la mais devagar, ela faz-nos sempre lembrar o peso dela. E depois não pode haver aqui, a manobrar este tipo de motos, ditas Big Trail, não pode haver aqui indecisões ou meios termos com este tipo de máquinas, ok? Porque se uma pessoa tiver uma indecisão a fazer alguma manobra com este tipo de moto, é a morte do artista, ok? Por isso temos de estar sempre muito conscientes daquilo que queremos fazer com a moto, como é que vamos fazer, ou seja, a meu ver, este tipo de motas exige-nos um bocadinho mais de um esforço mental. Claro que eu acredito que com o tempo que esse cálculo mental fique quase automatizado, mas enquanto nós não temos aquela vontade com a moto, vai-vos exigir aqui outro tipo de esforço mental para vocês poderem trabalhar com a moto sem ter grandes stresses. Vamos meter aqui no modo dinâmica. Sim, aqui no modo dinâmica. Já não vês aqui a moto a grelar. Isto faz aqui. Isto sim. Assim sim, meus amigos. Assim sim. Sim, vale a pena. Ela aqui no modo dinâmica já mostra outra disponibilidade, mesmo a baixo regime, o que no modo road não estava a acontecer. No modo road ela a baixas, o motor grelava muito. Aqui já quase nem preciso mexer com a caixa, ela mostra logo aqui outra disponibilidade. Sinto a suspensão também mais rija. No modo road ela andava aqui, parecia quase aqui uma canoa, acompanhava os movimentos todos da estrada de modo a minimizar o condutor receber seja algum tipo de pancada, seja qualquer coisa que provoque desconforto. Aqui no modo dinâmico eu noto que a suspensão está mais rija. Vamos ver se eu nesta aqui sinto diferença ou diferença significativa para o modo dinâmico Pro. Sente-se o vibrar do motor, sente-se aqui o vibrar do motor, alguma coisinha no volante, próprio característico deste motor boxer. E a sonoridade do motor, apesar de ser muito bonita, se for para fazer assim em viagens por estradas nacionais, se andarmos sempre aqui numa média de 60, 50, eu penso que ao fim de algumas horas este motor ou este ruído aqui na frente pode ser incomodativo para algum de nós. Estou a dizer que seja para toda a gente. Também quem compra uma máquina desta já sabe à partida o que é que está a comprar.
por isso não me parece que esse seja um dissuasor para quem anda à procura deste tipo de máquinas. Vamos ver. Caralho! Isto também não é isto também como eu digo, a gente também tem que desfrutar das máquinas. Não deve haver motor com maior fiabilidade do que estes da Boxer. Para o ano já estive a ver aí uns comentários que vai sair a GS 1300 aí com mais alguma cavalagem, penso eu, mais para vir concorrer com as Ducati, as V4, as Multistrada V4 e as KTM 1290 Adventure. Tem sensivelmente 160 cavalos e penso que a BM a nível de cavalagem quererá aproximar-se mais deste tipo de motos. Este vidro, pá, por menos até ver, tem filtrado relativamente bem o vento. Ele é ajustável aqui pela frente, mas ele ginga muito. Ele deve ir aqui a posição mais alta, mais elevada, e ele vai aqui muito gingão. A título de conclusão final, acho que a moto está excelente. Há poucos pontos negativos a apontar. Tenho aqui esta situação do vidro que apontei agora no final. De resto, à exceção do preço e tudo mais, a moto está. Espero que tenham gostado do vídeo, sigam o canal e fui!